Bom dia a todos, galera de Sintaxe da Oração. Tudo bem com vocês? Espero que estejam se preservando. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Cury 1991, como eu havia prometido a vocês. Esse material de Cury é interessante porque ele vai servir a base estrutural. Ele é um gramático, a base estrutural das nossas práticas futuras, né? Ele é um gramático tradicional e eu digo sempre a vocês, já disse nos vídeos, em vídeos anteriores ou nos slides anteriores, de que não dá para você criticar ou contestar ou reformular ou propor novas possibilidades de ensino de língua materna em sala, considerando a realidade dos alunos, sem conhecer a estrutura gramatical profunda. Então, conhecer o normativismo gramatical, eu diria que é uma condição sine qua non, fundamental para você poder, inclusive, propor novas formas de trabalhar em sala de aula. Então, o Cury começa fazendo algumas reflexões sobre sintagma, que já não são novidades para vocês, determinantes e determinados, termos determinantes, termos determinados. Ele propõe possibilidades daquela distinção entre frase, oração e período, que também não é novidade. Frase é aquele enunciado que comunica, que faz sentido, a expressão de qualquer sentimento humano, né? A oração seria aquela frase com verbo, também não tem novidade. Os períodos simples e compostos, uma única oração ou mais de uma oração, também não é novidade. Ele introduz a ideia de oração complexa, que a gente vai ver depois, que é formada pelos pronomes, alguns pronomes relativos, o que, o se, e alguns integrantes, mais o que relativo, e alguns integrantes como o que e o se também, que vão compor as chamadas orações complexas. Ele fala rapidamente disso, e basicamente a gente vai dividir esse vídeo, esses momentos nossos, em 3 vídeos. O vídeo com os termos essenciais, sujeito e predicado. Um segundo vídeo com os termos acessórios, os adjuntos de uma maneira geral, né? O aposto e o vocativo. E um terceiro vídeo com os termos integrantes, que vão ser os complementos verbais nominais, o agente da passiva e por aí vai. Esse primeiro especificamente sobre os termos essenciais, sujeito e predicado. A gente já trabalhou em sala de aula que a própria ideia de termo essencial, ela começa a ser quebrada quando você começa a pensar profundamente, na medida em que você vai ter a ideia de sujeito como sendo o termo essencial, e vai ter uma situação, por exemplo, onde os verbos com sujeitos inexistentes, fenômenos que expressam um fenômeno da natureza, por exemplo, não tem sujeito, mas tem oração. Portanto, a ideia de ser essencial para sujeito é muito relativa e é questionada. Mas a gente estuda isso na frente. Então ele começa tratando da classificação inicialmente dos sujeitos, que você já conhece, o simples e o composto, né? Dependendo dos núcleos, um ou mais núcleos, os indeterminados, naquelas 2 situações que a gente já trabalhou nos slides. Verbo na terceira pessoa do plural, levaram o meu carro, estudaram meus problemas, coisas dessa natureza, quando você não tem como identificar o referente específico na terceira pessoa do plural. Ou a segunda possibilidade de sujeito indeterminado seria aquela possibilidade de você ter o VTI ou o VI, indiretos, ou verbos transitivos, ou verbos intransitivos, mais o si, ou precedido pelo si. No caso do precisa-se de montadores, precisa-se de empregadas domésticas, precisa-se de empregados qualificados, necessita-se de alguma coisa. Esse VTI ou VI, o transitivo indireto, junto com o si, lembrar que esse verbo ele permanece no singular sempre, porque já que o sujeito é indeterminado, não há como você ter nenhum tipo de concordância desse verbo com o eventual sujeito, já que você não conhece. Por isso que o verbo permanece, nesse caso, no singular. Não é que é precisam-se, precisa-se, necessita-se, mora-se bem, intransitivo, né? Essas são as 2 possibilidades para ter indeterminado. A possibilidade dos inexistentes é mais extensa. Verbos que expressam fenômenos da natureza, choveu, anoiteceu. Cuidado quando você diz o dia amanheceu bem, o sujeito é o dia. Mas se você disser assim, amanheceu bem, já é inexistente. Verbo haver no sentido de existir, eu criei aquela musiquinha, um horror, a musiquinha mais interessante para vocês. O verbo haver no sentido de existir. Qualquer verbo, sobretudo o verbo haver, o verbo ter no sentido de existir, categorizam as impessoalidades, portanto, oração sem sujeito. O verbo haver, tem dias que eu me sinto mal, há dias que eu me sinto mal. Alguns verbos do sentido de tempo decorrido, há anos, faz anos, né? Também são impessoais.
Verbos que se refiram a horas, verbo ser, são 10 horas. A concordância aí seria com hora, mas não tem nada a ver com sujeito. Então a categoria dos sujeitos, das orações sem sujeito, envolve uma série, na estrutura gramatical, normativa, uma série de exemplos. E é bom vocês terem isso em mente, porque a gente vai poder depois questionar, analisar. Bom, depois a gente vai ter a ideia do se. A ideia do se é interessante porque você vai ter o se em várias situações. Especificamente, né, você vai ter o se, já disse, no caso de sujeito indeterminado, junto com o VTI, que seria o índice de que indetermina o sujeito, o índice de indeterminação do sujeito. Pode ter o se como passivador, e aí a gente entra na situação das vozes passivas, as 3 vozes. A passiva, a ativa, a passiva e a medial, que ele chama, ou a reflexiva. A voz passiva ocorre em situações específicas. A voz passiva é uma voz sintaticamente construída, ela é estrutural, ela é formal, não tem jeito, né? Você tem um sujeito paciente, tem o verbo ser, né? Tem o verbo principal no particípio e tem o agente da passiva, que é o último lá. Por exemplo, João foi dominado pelo homem. João, o paciente, foi o verbo ser, dominado, o verbo da oração principal, está lá no particípio, dominado, pelo homem, o agente da passiva. Então essa seria a passiva, vamos dizer assim, a passiva pronominal, a passiva completa. Ela segue essa estrutura sempre. E você tem a passiva sintética, que tem a ver com a ideia do sujeito também, o se. Por exemplo, quando você diz o vende-se carro, que é bem conhecido. Quando você diz o vende-se carro, cuidado para não dizer vende-se carros. Vende-se carro, você pode dizer carro é vendido. Só não tem o agente da passiva quando você transforma. Mas carro é vendido, esse se é passiva. Então, você teria uma situação do se passivador. Seria um caso de passiva sintética. É importante o uso do se. O se tem muitas funções, mais de 20. Mas basicamente, nesse caso, ele funciona como uma partícula que é passiva, ou passivadora. E por fim, vocês têm a ideia de predicado, que é as 3 classificações de predicado: o verbal, o nominal e o verbo nominal. O verbal é o sintagma verbal, vocês conhecem, verbos de ação, verbos de pensamento, né? Correr, jogar. Ele, nessa classificação dos predicados verbais, eles é vasto o número de ações, de verbos que expressam ação ou de pensamento. Tem os nominais, cujo núcleo não tem mais nada a ver com o verbo, tem muito mais a ver com os predicativos, aqueles que eu chamei nos slides, verbos de sentimento. Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, quando regidos de um qualificador para o... Eu sou feliz, eu estou feliz, eu permaneço feliz, eu estou bem, eu estou... Bem não. Eu estou doente, eu estou alegre, eu sou alegre. Então, todos esses verbos de ligação, quando se agregam a qualificativos de um sujeito, que é o predicativo do sujeito, se enquadram na categorias, né, se enquadram na categoria de predicados nominais. Certo? E lembre bem, o núcleo do verbal é o verbo, mas o núcleo do nominal não tem nada a ver com o verbo mais. O verbo é só uma cópula. O núcleo dele é o predicativo, é a última palavrinha lá. Aquela que é o qualificador do sujeito. E por fim o verbo nominal, que é a fusão dos dois, que é a junção do verbal com o nominal. Ele correu satisfeito. Ele anda muito feliz. Já seria só nominal, mas por exemplo, ele correu satisfeito, ele correu ação. E estava, era como se eu botasse um verbo de ligação aí entre os dois. Ele correu e estava satisfeito. Até correu, verbal. Satisfeito é o predicativo, que seria a parte do nominal, né? Então ele correu satisfeito é verbo nominal. Gente, em linhas gerais, sobre a ideia de predicativo, é por aí. O próximo vídeo a gente vai trabalhar justamente os termos integrantes, que são os complementos. Bom, espero ter contribuído. Comparem com os slides e boa sorte.